Olá, pessoal. No nosso canal Resenha Consciência hoje, estamos aqui com o professor Giovanni Marino Fávero, da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professor Giovanni, muito obrigado por estar hoje aqui contribuindo com a nossa divulgação científica, com esse canal onde a gente está procurando interagir com a sociedade com temas bem atuais, bem relevantes. Então, muito obrigado, Giovanni, pela conversa hoje nessa Resenha Consciência. Eu que agradeço, Felipe. Bacana assim, estar falando sobre ciência, ainda mais numa área que teve um período meio nebuloso recentemente e agora tem sido novamente valorizada, né? Então temos que dar um bom destaque ao que vem na questão científica. É verdade. A gente tem passado por um período meio turbulento, mas isso vai passar, né? Pelo menos é o que a gente espera, né? Então, Giovanni, você tem uma expertise muito grande, né, em toda a sua trajetória acadêmica e científica com inflamação crônica, né, com algumas patologias associadas com metabolismo de lipídios, com diferenciação celular. Isso tem uma relação direta com a grande problemática sanitária que a gente tem hoje, não só no Brasil, né, no mundo, essa pandemia relacionada com o novo coronavírus, com a Covid-19. O que você tem para passar para a gente sobre essa combinação inflamação crônica, obesidade como um quadro pré-existente que complica um paciente com a Covid-19? Então, Felipe, eu vou contar uma historinha aqui que até saiu de um artigo publicado numa revista nacional, mas a ideia foi um piloto disso aí há um tempinho atrás. A gente tem um estudo aqui grande com o pessoal que trabalha com obesidade e com cirurgia, que a gente chama de cirurgia metabólica, que é uma cirurgia que tira uma parte do estômago, faz uma readequação intestinal e retira uma parte do aumento maior, que é uma das gorduras principais que nós temos aqui no nosso abdômen. Inicialmente eu sempre trabalhei com tumores, com oncologia, principalmente experimental, mas sempre com viés com a imunologia. E quando eu vim aqui para Ponta Grossa, aqui no Paraná, eu fiquei próximo a esse grupo de pesquisadores. Eu mantenho minhas pesquisas na área de oncologia, sempre com esse viés de inflamação, infecção e resposta celular, mas também estou junto com esse grupo aí que trabalha com obesidade e síndrome metabólica. E num dos estudos que a gente fez há um tempinho atrás, a gente analisando os pacientes, a gente via que boa parte dos pacientes que faziam esse tipo de cirurgia bariátrica, cirurgia de readequação do sistema digestório no todo, eles tinham uma recuperação em coisas que a gente não esperava. Por exemplo, diminuição do quadro asmático. O cara deixava de ter aquela asma potencial. Ou uma melhora no ronco. Uma melhora nítida na glicemia circulante, às vezes até uma regressão do diabetes do tipo 2. Então a gente começou cada vez mais a se aprofundar nessa questão da relação imunológica com esses órgãos e essas estruturas viscerais. E a gente viu que um fator importantíssimo é esse próprio aumento, essa gordura visceral, ela funciona como um órgão inflamatório. Ele é um potencializador da inflamação. E aí, nesse estudo que a gente publicou, até na Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva, a gente pegou pacientes pré a cirurgia bariátrica, coletou amostras de sangue deles, e após um ano da cirurgia, a gente coletou novamente. E a gente fez uma análise simples, de interleucina 6 e a proteína C reativa. E para nossa felicidade, né, os pacientes tiveram uma redução muito grande de interleucina 6, que é uma molécula inflamatória conhecida em qualquer tipo de inflamação, a interleucina 6 está aumentada. Significa que eles tiveram um menor quadro inflamatório. Então a gente tinha já esse conhecimento científico, né, de que o indivíduo está inflamado, mas tivemos agora sim um conhecimento prático. Então a gente viu que o indivíduo obeso ele é um inflamado crônico. Sim. E aí, quando começou a pandemia do coronavírus, né, o SARS-CoV-19, uma coisa começou a chamar a atenção, principalmente quando o ciclo do vírus mundialmente foi parar nos Estados Unidos. Enquanto estava restrito à Ásia e à Europa,
a gente não tinha essa inflamação tão explícita. Ela ficou mais explícita quando foi para os Estados Unidos e para a Inglaterra, onde a gente viu que os obesos passaram a ser a maior parte dos internados. No Reino Unido, não sei se você sabia disso, mas 70% dos indivíduos que foram para a UTI eram obesos. Então, 7 pessoas de cada 10 que foram para a UTI por causa do Covid eram indivíduos obesos. É bem significativo. E nos Estados Unidos, não sei se você tinha chegado a ver isso ou não. Não tinha visto. Então, e nos Estados Unidos, quando começou a disseminação, uma população extremamente obesa, né? A maior parte da população obesa dos Estados Unidos, a maior parte mesmo. Então, teve uma concentração muito grande de casos em UTI de indivíduos obesos em cidades onde tinham mais obesos. Por exemplo, Nova Orleans tem mais obesos que Nova York. Teve 7 vezes mais internações em UTI do que em Nova York. Então, diretamente relacionado à obesidade. Então, a gente começou a fazer essa associação de que a gente já sabia, né, quando a doença chegou no Brasil, de que ela potencializava outras doenças, ou a somatória de doenças. Sim. O indivíduo com uma outra doença ficava com uma situação, uma tempestade de inflamação associada, isso que ocorre nos doentes. E no caso do obeso, isso ocorre também, né? Então, a gente tem uma inflamação crônica do obeso associada a uma inflamação potente com esse vírus, uma resposta imunológica rápida. E aí você potencializa essas duas fazendo um sinergismo inflamatório que leva o indivíduo ao internamento em UTI, principalmente. A gente aqui hoje no nosso hospital universitário, até a semana passada, a gente estava com 4 indivíduos na UTI. Tem outros em leitos clínicos, são mais de uma centena de casos em casa, mas os 4 que estavam na UTI são indivíduos obesos. Então, assim, esse padrão se repete mundialmente. Essa questão ela é muito interessante, muito curiosa, né? Pelo que a gente acompanha, tanto pela literatura científica ou até mesmo pela imprensa, né, fica uma impressão, às vezes, de que tem uma causa mais voltada para as diferenças sociais, né? Quando se fala, por exemplo, Nova Orleans tem mais casos que Nova York, então no início, quer dizer, não dá para falar no início porque está tudo muito, muito recente, mas se falava muito numa questão mais social, talvez uma questão étnica. Só que, pelo visto, não parece que tem uma relação direta com o quadro inflamatório, né? Isso é muito curioso, porque isso faz com que o problema fique bastante regionalizado, né? Numa determinada área do estado ou da cidade você pode concentrar mais. E é um somatório de fatores, né, Giovanni? O que eu tenho visto, por exemplo, nos casos aqui no Rio, pelos colegas, né, que estão mais na linha de frente também. Mas, assim, sem dúvida nenhuma, você está numa área de fronteira, porque é uma patologia, né? É uma situação fora do controle, né? Em termos de resposta imunológica, que nos pacientes obesos realmente a gente está vendo que tem um agravante, né? E você vê alguma relação direta com obesidade complicando uma outra comorbidade, como, por exemplo, obesidade e diabetes, obesidade e, sei lá, um paciente com uma doença renal. Você vê essa relação? É até engraçado, porque o diabético também é um inflamado crônico. Exatamente. Então você pega o indivíduo... foi exatamente baseado nisso. Se você tiver dois quadros já pré-inflamados, né? Então você pega o indivíduo que ele está triplamente inflamado ainda. Então você pega o cara inflamado pela obesidade, inflamado pelo diabetes e mais a inflamação potente que vem com essa infecção viral. O que eu vejo, assim, que se o indivíduo tiver... E ainda tem a questão da pressão alta, né? Que tem toda uma relação com a angiotensina, já estudada aí. Então você pega... Aí também tem uma relação com a resposta de coagulação que envolve o fígado, que também envolve esses indivíduos obesos, que também tem um problema... Então, o pior quadro possível é o indivíduo obeso mórbido, ainda pior, se for diabético,
porque ele vai ter tudo de ruim nessa problemática da potencialização do vírus, porque ele vai ser provavelmente hipertenso, vai ter um problema hepático que vai complicar a questão de coagulação, vai ter um problema, inflamação crônica associada ao diabetes, vai ter a questão física também, porque a expansão pulmonar dele é menor. Sim. Então, ele tem uma expansão pulmonar reduzida devido ao coxim gorduroso. Então, é um quadro extremamente difícil, porque você potencializa tudo que envolve nessa doença do coronavírus, essa doença nova. E é basicamente em cima desse contexto que apareceu esse termo mais técnico, né? Que é a tempestade de citocinas, né? São proteínas pró-inflamatórias que vêm de vários sistemas já pré-inflamados, né? Isso é muito curioso, é uma virose muito diferenciada, né, por conta disso, de amplificar os sinais prévios que talvez numa infecção pela influenza comum isso não seja tão evidente, né? Enfim. É por aí mesmo, né? Mas o indivíduo diabético não obeso, ele também tem uma potencialização dessa tempestade porque muito ele também semelhante. Tem uma pré-inflamação. Muito semelhante do obeso, porém não tão... Se o indivíduo for diabético, mas um diabético controlado e com uma vida controlada, que faça atividades físicas, que tenha seja regrado, sim, eu acho que essa potencialização viral é muito menor. Acho, não tenho certeza disso, né? Sim. Professor Giovanni, muitíssimo obrigado por essa nossa resenha. É um assunto muito amplo, mas a gente tem um tempo um pouco curto. E eu sugiro no link que vocês vão ver que tem uma videoaula muito interessante do professor Giovanni sobre esse tema mais completa, bem mais completa e complexa, em relação ao pouquíssimo tempo que nós tivemos aqui para fazer essa resenha consciência, associando a obesidade e os aspectos inflamatórios envolvidos na obesidade e na Covid-19. Professor Giovanni, mais uma vez, muito obrigado. Espero revê-lo no nosso canal, falando de outros projetos seus. Você tem uma série de linhas de pesquisa muito interessantes e nos interessa muito esse contato, apesar da distância, né? Um no Rio de Janeiro, o outro no Paraná. A gente está sempre próximo. Mais uma vez, muito obrigado, Giovanni. Eu que agradeço, Felipe. Eu espero ter contribuído e estou à disposição para qualquer outro assunto que eu possa contribuir um pouquinho, pode me convidar. Um abraço a todos. Um abraço para vocês aí também.